Você tem o ego aberto no desenho humano? Então você não tem força de vontade, você não tem autoestima? Calma, que isso tudo é condicionamento e a gente vai entender melhor sobre isso agora. Oi, 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 seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Elô Brogliato, sou gay mentora de desenho humano. Estou com a lista de espera para a formação de desenho humano. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, vamos lá falar sobre o querido ego aberto no desenho humano. O ego é um dos 9 centros do desenho humano e ele fala sobre valor, reconhecimento, merecimento, comparação, essa percepção do valor próprio, da autoestima, da autoconfiança. E quando uma pessoa tem o ego aberto ou indefinido, enfim, em branco no desenho humano, isso gera uma sensação de não ter uma força de vontade de maneira consistente. E um profundo condicionamento vem junto com isso de se sentir uma pessoa menor e resulta em uma baixa autoestima ao se comparar com outras pessoas. Só que isso tudo são grandes condicionamentos da sociedade. Por exemplo, o centro do ego é um centro que fala muito dessa capacidade material, desse mundo material, dessa vida aqui na Terra, de recursos, sabe? De manifestar recursos, de conseguir lidar com essas questões mais materiais. E ele fala sobre o mundo material mais o condicionamento corporativo, por exemplo, em se tratando de no âmbito profissional e tudo mais. O mundo corporativo, ele, de forma geral, ele vai tratar as pessoas como peças que são substituídas. Então, ou você faz isso, ou vem outra pessoa e vai fazer isso. E quem tem o ego aberto, frequentemente vai aceitar esse papel e fica tentando provar o seu valor através dessa conformidade, desse ponto desse mundo corporativo. E isso vai colocar a pessoa, vai aprofundar e aprisionar a pessoa nesse processo de desvalorização. E aos poucos, tudo isso vai condicionando todas as pessoas a entrarem nesse processo de medir o seu valor pelo dinheiro, pelo status, pela sua conta bancária, pelo quanto você pode fazer, pelo quanto você pode se comprometer. E as pessoas que têm o ego aberto normalmente ficam buscando provar o seu valor por conquistas, por posses, e isso leva essa pessoa para um vazio interior muito profundo e essa desconexão do seu próprio valor real, sabe? E a cura começa ao reconhecer esse valor próprio, o seu valor sem medir ele, sem colocar em uma régua e achar que o seu valor tá naquilo que você faz, naquilo que você se compromete, naquilo que você entrega. Você tem valor por ser quem você é, não por aquilo que você faz. A sua vida já é um valor. Quando você olha para um bebê recém-nascido, ele não tem menos ou ele não tem menos valor ou mais valor porque ele está fazendo isso ou aquilo. Ele tem valor simplesmente por ser. E é esse lugar profundo que a sociedade, de maneira geral, tirou da gente. E pessoas de ego aberto sofrem muito essa oscilação e ficam nesse lugar de se remoer, de tentar provar o seu valor através dessas coisas todas que eu falei. E isso é um profundo condicionamento que te coloca, inclusive, fora do teu eixo e fora do teu tipo áurico, fora de todos os teus grandes dons do desenho humano. Você precisa entender que você não é uma peça. Você precisa criar o seu próprio caminho. Em vez de tentar ficar se encaixando em sistemas, em coisas que ficam te drenando, você precisa seguir mais a sua coragem, seguir mais o seu caminho, o seu processo, onde você consegue expressar a sua energia única e sair desse lugar. Aos poucos você vai fazendo esse processo de descondicionamento, porque um centro aberto ou fechado, ele não é ruim ou bom, ele é o que é. Você não precisa provar nada para ninguém, e essa é uma grande armadilha do ego aberto. É esse excesso de entrega para quê? Porque no fundo, ele quer receber essa validação. E esse verdadeiro valor vem de fazer na realidade o que é natural para você, o que é confiável para você, o que é o seu dom. Quando você sai desse lugar de comparação e consegue perceber o seu valor, é como se as suas próprias células, elas entrassem em um processo de transformação pessoal, desse lugar de conhecer, conseguir reconhecer dentro de si o seu próprio valor, e você sai
do excesso de comparação, do excesso de competição, do querer se provar a qualquer valor, que isso muitas vezes está indo contra quem você realmente é. O condicionamento que o ego aberto sofre, ele é muito forte, realmente, ele é muito intenso, só que ele não é definitivo. Lembre que todos os centros que a gente tem aberto no nosso desenho são potenciais de sabedoria, são pontos onde a gente não tem limite, são pontos onde a gente veio se tornar mestre naqueles temas, naqueles assuntos que estão ali. E a liberdade vem quando você começa a reconhecer o seu valor único e, inclusive, apoiar pessoas a verem os deles também e viver essa vida mais alinhada com o seu verdadeiro ser. Ter um ego aberto te dá um conhecimento muito exclusivo de entender e de ter esse conhecimento de fato sobre a força de vontade das outras pessoas para que você possa usar isso no seu próprio benefício, sabe assim? E se você tem Júpiter, Lua, Vênus ou até mesmo Sol dentro de alguma porta do centro do ego, é muito importante que você olhe para ela, porque essa porta te ajuda no seu próprio processo de auto-reconhecimento. Lembre-se que se você tem o ego aberto, você não precisa se comprometer com as coisas o tempo todo, você não precisa provar nada para ninguém e você não precisa entrar nesses processos de prometer coisas que você ao menos sabe se você realmente quer fazer, você quer realmente cumprir aquilo ali. Ter um ego aberto não é ruim, é um dom quando você escolhe se comprometer e descondicionar e passar por esse processo de autotransformação mais profunda com o seu próprio desenho humano. Me conta se você tem o ego aberto, como você sente isso na sua vida, essa questão de valor próprio, de realização, dessa questão do comprometimento. E a minha lista de espera está aberta para a formação de desenho humano. Eu te convido a fazer parte, caso você queira uma formação onde tem acolhimento, onde tem estrutura, organização e onde você possa realmente se sentir em casa. Te espero no próximo vídeo.